Qual é essa ideia da espada, tá? Porque da mesma maneira que a gente forja uma espada, né? A gente forja a nossa mente e o nosso corpo. Tá? A ideia da espada é uma coisa muito interessante, porque ela precisa de muita força naquilo, ela precisa de muito esforço, ela precisa ser passada por ferro e fogo, né? Para conseguir ter o corte perfeito, para conseguir ter a precisão dela e conseguir a pessoa ir atingir o seu objetivo, né? Então, assim como uma katana, né, que é a espada aí clássica dos japoneses, né, onde há, por exemplo, a junção de um metal mole, então um metal mole com um metal duro, então um metal duro com um metal mais leve, mais maleável, a gente precisa, tá? Nós precisamos ser basicamente ter uma atitude perante a vida mesmo, nas coisas que a gente quer atingir, nas coisas que a gente quer fazer, uma atitude mais gentil, mais flexíveis aí nas mais variadas batalhas da nossa vida. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, ao mesmo tempo que a gente precisa ser forte, a gente precisa ser preciso, a gente precisa ser também mais responsável na ação, quando a gente coloca em prática. Então, é uma atitude prévia de ser flexível durante as batalhas, durante o que a gente enfrenta durante a nossa vida, ao mesmo tempo que a gente precisa ser forte, preciso, direto naquilo que a gente está fazendo, tá? Então a habilidade de vivenciar, basicamente, e integrar, né, as partes impulsivas, emocionais e lógicas da nossa vida como um todo, resulta no estado aí que a gente busca. Isso é muito falado na psicologia positiva, mas é uma coisa que é bastante muito interessante, é bem estudada, é bem legal, a questão do estado de flow. Então, quando a gente consegue integrar muito bem o nosso funcionamento, a gente entra mais fácil nesse esse estado de flow e a gente consegue performar aí o nosso melhor, a gente consegue atingir o nosso potencial. Falei bastante sobre as coisas a respeito disso, da energia dirigida e coisas nesse sentido para poder te motivar também nas lives anteriores, né? Então você precisa, tá? Quando a gente traz esse negócio da espada, né? A ideia é que você precisa, tá? Você precisa estar disposto a se queimar. Você precisa estar disposto a se queimar de novo e de novo para conseguir, digamos, forjar, para conseguir amolar, para conseguir afiar a sua espada no fogo. Tá? Isso é muito importante de ser dito. Essa analogia, né, da questão da espada, essa metáfora, sei lá, né, essa ligação, eu nunca sei, mas enfim, essa coisa com a espada é perfeita nesse sentido, tá? Para você conseguir se tornar, digamos assim, a sua melhor versão, a sua melhor espada, digamos assim, você precisa ser passado por ferro e fogo. Você precisa estar disposto a se queimar, a juntar a sua parte mais flexível com a sua parte mais dura, com a sua parte mais direta, tá? Isso que é interessante. Então, o que nos faz aí o melhor numa situação, numa profissão, numa área da nossa vida, em qualquer coisa, não é a perfeição. Isso é muito importante que seja dito, porque muitas pessoas ficam presas nessa questão da perfeição, de querer ser perfeito. E isso impede elas de começar, impede elas de fazer o que elas precisam fazer para atingir os seus objetivos. E essa perfeição não é o que vai fazer você a melhor pessoa na sua área, a melhor pessoa para atingir aquilo, ou a melhor pessoa aí de uma maneira geral, tá? Mas basicamente a disposição, o que vai fazer você o melhor, o que vai fazer você ir para frente é a disposição de se colocar na linha de frente aí como um meio de vida. Então, essa disposição de você se colocar lá, de estar disposto a sofrer, tá? É um pouco, mas é isso. Está disposto a sofrer, está disposto a perder, está disposto a passar justamente por ferro e fogo. É isso que vai te tornar o melhor. Se você não sabe, tem uma história, é falado justamente, por exemplo, o Michael Jordan, né, que já foi considerado o melhor jogador de basquete, né, ele já foi considerado, por exemplo, o jogador com maior quantidade de vitória, tá, que levou o time à vitória, que jogava no último minuto de jogo, ele arremessava, né, então aqueles arremessos finais de último minuto, ele já foi considerado o maior jogador com maior quantidade de vitórias fazendo isso. Tá? No último minuto de jogo ele jogava assim na cesta e acertava. Só que, ao mesmo tempo que ele foi considerado o melhor, o maior que conseguia isso, ele também é considerado o maior jogador que errou, o jogador que mais errou justamente arremessos nos últimos minutos de jogo. Então, para conseguir ser o melhor ali, sendo o que mais ganhou fazendo isso, ele precisou ser também o que mais errou, né? Se tornou aí a pessoa que mais errou fazendo isso também. Então, para você conseguir
ser o melhor em algo, você precisa estar disposto, não ser o pior em algo, mas estar disposto a perder, estar disposto a errar. Você precisa ter o voto, né, de confiança, de fé, né, digamos assim, para você fazer aquilo, tá? Isso é importante. Então, guarde isso muito bem. Guarde muito bem isso. O que torna alguém o melhor em qualquer coisa que seja, tá? Não é a perfeição, mas a disposição de se colocar ali. Estar disposto a sofrer as consequências, digamos assim, né? Estar disposto a estar ali na linha de frente para conquistar algo. Então você precisa estar disposto a fazer aquilo para poder conquistar alguma coisa. E é isso que vai eventualmente, talvez te tornar o melhor. Então é assim, por exemplo, que as espadas são forjadas, tá? Com ferro e fogo, tá? Recebendo aí marteladas e marteladas repetidas vezes. Vai no fogo, martela, 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 água, fogo, martela, martela. Então, é uma coisa que você precisa tentar essa coisa na sua mente também. Você não vai ter tudo perfeito. Você não vai conseguir, antes de começar a ter o mapa certinho de como serão as coisas e de se preparar, mas não, eu vou estar super preparado antes da batalha começar. Não, isso não vai acontecer. Você vai precisar vivenciar várias batalhas, você vai perder várias batalhas, você tem que estar disposto a perder a batalha para eventualmente você conseguir ganhar as batalhas. E aí a cada vitória isso vai te construindo, você vai se fortalecendo e aí vai aumentando as suas chances de você ganhar, porque você vai se tornando o melhor naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer fazer. O único momento que a gente tem na nossa vida, tá? Isso, eu sei que tudo isso que eu falo parece um pouco papo de coach, né? Essas coisas nesse sentido, mas são coisas assim buscadas até mesmo de pesquisas, tá? Científicas, mas de professores nas universidades, mas também mesmo baseado nesse livro que eu tô lendo, tá? Então o único momento que a gente tem na nossa vida é agora, tá? E se não deu certo agora, você tem o próximo momento, você tem o próximo e você tem o próximo. Então, a cada segundo que passa, o tempo vai, né? O tempo, ele é uma coisa, assim, ele funciona como um ativo, no sentido assim, ele pode ser um ativo onde se você investir direito o seu tempo, se você souber investir o seu tempo, ele pode te trazer muitos resultados, ele pode trazer muitos resultados. O Fábio tá perguntando qual livro. É o livro Driven, que tem aqui na descrição o link para você acessar aí na Amazon, isso, se você se interessar, mas só tem em inglês, mas enfim, o livro Driven. Então, assim, você precisa fazer isso, entender que tudo vai passar, você precisa fazer as coisas, e aí você nunca vai estar preparado para aquilo, você nunca vai estar 100% preparado para aquilo, você precisa fazer, precisa fazer. Então, claro que a gente tem que lembrar também tempo, tá falando do tempo. Ah, perfeito, do tempo. Obrigado, muito obrigado aí, pessoal que tá acompanhando. Eu sou assim mesmo, eu tenho a minha atenção, né? Enfim, tava falando do tempo. Que o tempo ele funciona como um ativo, né? Assim, ele tem um poder dessa questão do ativo, né? Onde se você investe direito o seu tempo, ele te traz retornos incríveis, né? Se você investir direito o seu tempo, ele te traz retornos incríveis. Mas, se você não investir o seu tempo direito, ele funciona como um passivo. O que é um passivo? É que nem um carro. Um carro é um passivo, ele só te traz gasto. Ele não te traz nenhum benefício, ele não te traz nenhum retorno. Então o tempo ele funciona dessa maneira. Se você não usa ele direito, ele vai, porque ele não volta. Ele vai e não volta, né? Você desperdiça. Cada segundo que passa, você fica mais velho. Cada segundo que passa, você vai apodrecendo. Mas enfim, você vai, né, se definhando, enfim. E você tem menos capacidade. Você vê, eu perco memória, eu tenho dificuldades com essas coisas, enfim. Quanto mais tempo passa, se você não investe direito esse tempo, ele não volta nunca mais. Então, assim, você precisa aprender a investir melhor o seu tempo para que você tenha aí um retorno com aquele tempo, com aquele investimento. Porque se você não investe direito o seu tempo, você não vai ter esse retorno. E esse investimento de tempo não é só em trabalho, não é só nessas coisas. É investimento de tempo também com os amigos, para você ter um retorno depois disso. É um investimento com a família, com o seu filho, para você não ter aquele arrependimento lá no fim da vida, né? Ah, eu deveria ter passado mais tempo com a família e tal. Então, é isso que você tem que fazer na questão do tempo, tá? Então, claro que, assim, a gente tem que lembrar, é muito importante, tá? Eu não tô falando aqui, quando eu falo em insistir, que você tem que insistir, que você tem que fazer, que você tem que ir a ferro, a fogo e tudo mais. Eu não tô falando em insistir em alguma coisa que você claramente não se capacitou, ou que você não é capacitado, ou que você
Ele não tem a mínima habilidade para tal. Então não é para você ficar fazendo, eu vou fazer porque eu quero, não sei o que tal. Não, você tem que ter um mínimo de noção, tá? Para ter aí um mínimo de capacidade para aquilo. Seja através aí de uma coisa de, sei lá, de estudo. Então você se capacitou para aquilo, estudou para aquilo e se capacitou para aquilo. Seja uma questão de você ter mais habilidade para aquilo. Quando eu falo, por exemplo, da questão do Michael Jordan, eu comento bastante sobre ele aqui, né? Quando eu falo do Michael Jordan, por exemplo, claramente o rapaz tinha habilidade para isso. Se ele investisse, como ele tentou investir, né, quem assistiu o documentário dele viu, né? Se ele, como ele tentou, investiu o tempo dele, o esforço, se esforçou um monte e tudo mais, e no beisebol não deu certo. Não deu certo para aquele. Só que ele já tinha tanto sucesso que ele pôde fazer isso e não prejudicou tanto a vida dele, né? Mas claramente não deu certo. Então, agora, ele investindo o tempo dele no basquete, investindo no que ele era bom, no que ele tinha habilidade, no que ele sabia fazer, aquilo foi o que trouxe melhores resultados para ele. Então, essa é a ideia. Então, quando eu falo insistir, não é em qualquer coisa, não. Você precisa ter a autopercepção, você precisa ter a consciência aí do que você é bom, do que você faz. Só que muitas vezes você nunca vai saber exatamente no que você é bom até você tentar. Por isso, comece pelo que talvez esteja mais na sua cara. Comece pelo que você tem curiosidade de fazer. Comece por essas coisas. Mas simplesmente comece. E aí, no meio do caminho, às vezes você vai se pegando, aprendendo coisas nesse sentido. Tá certo? E eu tô falando de esforço naquilo, então, que você possui uma capacidade, uma habilidade e que você pode te ajudar a chegar mais longe e ajudar na sua contribuição para o mundo. Porque eu falo bastante isso com vocês também, né? Na questão de trazer sentido para você, sentido para sua vida. E você, poxa, contribuir com o mundo, né? Deixar um legado, deixar alguma coisa para trás. Eu acho isso muito interessante. Então, reforçando aí uma fala que eu tive numa live um tempo atrás, você vê que as coisas se repetem, porque várias pessoas, grandes pensadores, muitas pessoas que conseguiram sucesso, elas têm, às vezes, a mesma maneira de pensar, a mesma crença, né, maneiras de agir, as mesmas atitudes diante da vida, né? Tô até repetindo, tá? Esteja, então, disposto a falhar. Isso é uma coisa que eu falei no mês passado, em algumas lives, quando falava da comunicação, né, do Larry King. Então, eu repito aqui, esteja disposto a falhar. Se para você ganhar, para você vencer, para você conquistar, para você se tornar a sua melhor versão a cada dia, que é infinito isso, né? Você sempre poder melhorar, você precisa estar disposto a falhar. E você vai falhar, é normal, não tem problema nenhum. Eu já falhei várias vezes, eu falho todos os dias em alguma coisa, mas eu tenho que estar disposto a isso para poder querer melhorar, tá? Essa é a ideia. Então, o caminho para o domínio ou a maestria é justamente isso, tá? Então, eu vou finalizar aqui essa parte inicial justamente com uma fala do livro, tá? Uma fala desse livro mesmo, né? O caminho para a maestria não é sobre fazer grandes decisões ou grandes mudanças. São micro compromissos e os micro ajustes que fazemos que constituem esse constante estado de aprendizagem. Uma pequena mudança não ativa a resistência em nosso elefante. Ela permite que vagarosamente expandamos o nosso alcance. Então você vê, até reforçando o que eu falei na live anterior, né, no vídeo anterior, que é justamente as pequenas coisas. Você não tem que buscar a mudança lá ao final. Essas são as pequenas coisas que você vai fazer. Isso vai te ajudar muito a diminuir a questão da autossabotagem, a diminuir as coisas que você faz que te empacam, que te mantêm no caminho. Então são micro compromissos com você mesmo e micro ajustes que você vai fazendo, que vai fazer você ir aprendendo e se construindo, tá? Continuando a fala aqui, né? Se nós apreciarmos e sermos gratos por esses processos, se nós celebrarmos os pequenos passos, nós podemos curtir os sentimentos reforçadores da satisfação. Porque quando você consegue as pequenas vontades, as pequenas coisinhas, e você entende que isso basta, né, assim, naquele dia, naquela semana e tudo mais, aquilo te dá uma grande satisfação, porque você conseguiu. Você não precisa chegar lá no final, aquele coisa, fim da vida, né, e tudo mais. Porque quando você às vezes não chega ou demora muito para chegar lá, aquilo vai te cagar, né? Porque você vai falar, eu nunca vou chegar e tudo mais. E aí você não consegue reconhecer as pequenas vitórias, você não consegue reconhecer os pequenos passos que você deu, as pequenas melhoras que você teve. Isso é muito importante, tá?
Então nós podemos curtir os sentimentos reforçadores da satisfação. Nós não perdemos o coração, nós não desistimos. Nós não focamos em um ponto específico distante, porque nós não estamos interessados em uma localização específica no caminho, mas no caminho em si. O caminho da maestria é perpétuo, não a linha de chegada. Nós continuamos aprendendo. Então, é essa coisa, né? Reforçando novamente tudo que eu venho falando nessa série aqui desses vídeos. Que é a questão de não é o destino, não é você ter uma meta lá na frente, porque eu quero ser tal, ter uma coisa específica. Não, você quer ser melhor. Você quer melhorar a cada dia. Você quer ir de pouquinho em pouquinho conquistando aquilo. E você... É isso mesmo, é focar no presente, focar nas pequenas coisinhas que você vai fazendo. Aonde você pode melhorar, tá? Aonde você pode melhorar. Se perguntar mesmo, poxa, onde eu posso ser melhor hoje? O que eu posso ser melhor nessa semana? Em qual área da minha vida? Posso melhorar com os meus amigos? Como eu poderia melhorar nos relacionamentos? Como eu poderia ser um melhor pai? Como eu poderia ser um melhor filho? Como eu poderia ser um melhor amigo? Como eu poderia ser um melhor amante? Eu ia falar. Amante. Bom, amante tem, né, duas coisas aí, mas enfim, como você poderia, entendeu? Ser melhor um profissional também, dentro da profissão, todos nesse sentido. Então, como você poderia ser melhor? E aí você vai colocando isso em prática, tá? Então, repito esse finalzinho aqui, o caminho da maestria é perpétuo, não há linha de chegada, nós continuamos aprendendo, tá certo? O caminho da maestria é o que o Diego... É o que, Diego? É perpétuo, né? Não sei se cortou. Tá sem som? Isso, sim. Isso aí. Ó, o Fábio tá até colocando, curtir o caminho e não conjecturar sobre o destino final. Perfeito, isso mesmo. Lembre-se, então, que a maestria, o domínio, não é sobre a perfeição. Tá? Você nunca vai ser perfeito. Você pode até ter uma melhor versão, assim, quem você gostaria de ser, tá? A sua melhor versão, seja como pessoa, como a sua melhor versão como profissional. Isso você pode ter, tá? Só que você nunca vai atingir isso. Essa é a questão. A coisa é você pode ter ali, mas entenda que é a construção, tá? É o caminho, é o pouquinho em pouquinho que você vai mudando. E essa é a vida. A vida é o caminho, é a jornada, todas essas coisinhas, tá? Então isso é muito importante. Então a maestria do domínio não é sobre a perfeição, é sobre o processo, é sobre a jornada. Você pode chegar o mais perto possível aí do seu ideal simplesmente se mantendo no caminho dia após dia, ano após ano. Então vai fazendo que eventualmente você vai chegar o mais próximo possível. É aquela coisinha, você já deve ter escutado isso, né? Ah, se você melhorar 1% cada dia, no fim, num ano, você melhorou 365%, né? Tem aquelas coisinhas assim, né? Que é mais ou menos essa ideia. Então vá melhorando de pouquinho em pouquinho, nem que você melhore por ano, por mês, 1% por mês, 12% por ano, olha só. Né? Em 10 anos você melhorou 100%. Então é uma coisa que dá para ir devagar também. Mas vai, faça e tenta investigar isso com você. O que você pode melhorar, tá? Então, o mestre é aquele que está disposto a tentar, falhar e tentar novamente, por todo o tempo que ele estiver vivo. Então, repito, reforço, a mensagem justamente dessa live de hoje é essa questão, tá? Da questão da espada. Então, você precisa estar disposto a passar por ferro e fogo para você forjar a sua espada, para você se direcionar no seu caminho. Então você precisa estar disposto a tentar, você precisa estar disposto a falhar, você precisa estar disposto, senão você não vai, às vezes, conseguir se tornar a melhor versão que você poderia ser e contribuir com o mundo, né? Porque o legal é contribuir com alguma coisa pro mundo, é aquilo que eu falo, se você ajudou uma pessoa, você já ajudou muita gente, independente do que você faça, tá? Então isso eu acho muito legal. E ainda também, se você for uma pessoa mais sortuda, a cada passo que você der, o seu caminho, que você der no seu caminho, o destino vai estar mais longe. Então, se você for sortudo, seu destino vai estar cada vez mais longe, então você vai querer ir mais e mais e mais, e você vai se construindo cada vez mais, você vai se tornando a melhor pessoa que você pode ser, tá?